Olá, pessoal, aqui é a professora Viviane e eu quero falar hoje com vocês a respeito do Brasil e a questão da diversidade étnico-racial e cultural do nosso Brasil, que é gigante pela própria natureza e diverso pela questão histórica aí que eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Pessoal, por que somos tão diferentes física e socialmente? Nós temos que entender através da história. A história nos mostra o porquê. Quero contextualizar um pouquinho contando aí da literatura de José de Alencar, o conto de Iracema. Iracema era uma moça indígena que vai para a floresta, encontra com um europeu português, o flecha, né, para se proteger com medo, o fere, leva ele para a aldeia, cuida dele, se apaixona por ele, foge com ele, e nessa relação ela começa a contar aí todos os segredos, né, todos os rituais que o seu povo tem, e aí ela percebe que ela fragilizou a sua cultura ao deixar exposto aos europeus, né, esse conhecimento. Pois bem, isso se dá aqui num conto romântico, né? Mas aqui na realidade só está mostrando essa miscigenação que houve de uma forma romantizada, mas na realidade o que aconteceu foi que foi a formas de muito estupro, muita violência sexual, e a tal ponto que foi uma disseminação total dos indígenas, foi exterminado, 480 mil indígenas existiam aqui. Hoje, dados mostram que há espalhados pelo Brasil 255 sociedades, aldeias, e assim, de uma forma muito triste, porque nós éramos maioria quando os portugueses aqui chegaram. Dado desse encontro português-indígena, os portugueses têm uma necessidade de uma mão de obra mais forte, mais adequada, já que os indígenas não atendiam essa necessidade. Então, o que faz os portugueses? Vão para a África, trazem à força os africanos, fazendo eles de escravos aqui. E, de novo, tendo violência sexual, estupros nas mucamas, e aí, de novo, uma miscigenação. E agora ainda misturando os indígenas com os africanos. Nós temos aí a pintura, o quadro O Mulato, de Di Cavalcanti, que retrata perfeitamente essa aparência, dessa mistura, dessa miscigenação do indígena com o africano. Bom, partindo disso, né, nós temos essas três etnias, e aí acontece a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, os europeus, alemães, italianos, poloneses, japoneses, querem sair daquela loucura, daquele momento. Então, vem para o Brasil, né, com uma possibilidade de uma vida melhor. E aí, essas populações, né, esses estrangeiros, esses migrantes estrangeiros, são alocados, né, em regiões. Então, por exemplo, o povo escandinavos, aqueles arianos, vão para o sul do Brasil, região sul. Então, se você vai para a região sul, você encontra eles lá. Alemães, poloneses, eslavos, lá vocês encontram os descendentes desses povos. Já para cá para o sul, a gente vai se deparar mais com português, espanhol, italiano, japoneses. E já no norte e nordeste, fica lá concentrado os indígenas, os povos originários, os afrodescendentes, né, e um pouquinho de português e holandês. Então, essa mistura se dá. E através dessa mistura, vence a culturas. As culturas vão se espalhando e se fazendo reais, presente normalmente, de uma forma tranquila. Comidas típicas, danças típicas, religiões típicas, e isso de uma forma muito tranquila. Quando paramos para analisar socialmente, e aí nos deparamos com uma realidade discrepante e preocupante. Discrepante e preocupante. Por quê?
Porque o censo é aquela pesquisa realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE faz o censo com exatamente o objetivo de descobrir quantos somos, de como vivemos e todas as informações socioculturais e econômicas. Esse dado, pessoal, mostra que somos maioria negra e parda. Mas quando a gente faz uma análise socioeconômica, descobrimos que a classe que se declara branca é que detém o poder, que tem maior possibilidade financeira. E quando se estamos falando na classe que é a maioria, a negra e a parda, elas estão lá na classe de menor poder aquisitivo. Veja uma situação. Se você pegar uma mulher, né, branca e uma mulher negra e perguntar sobre oportunidades de trabalho, você vai se deparar com tendo uma possibilidade, a branca, uma possibilidade muito tranquila, enquanto a negra é um subemprego. Veja na televisão que recentemente, até pouco tempo atrás, a fisionomia, o estereotipo era praticamente europeu. Não era uma representação física brasileira. Nós víamos pessoas de pele clara, olho claro e cabelo claro. Então, pessoal, nós temos que fazer uma reflexão do quanto essa cultura, né, e essa miscigenação e a forma que se deu prejudicou alguns povos e está representado na sociedade aí em que vivemos. Na próxima aula vamos falar sobre isso. Até mais. Tchau, tchau.